Pronto. Pronto, já está gravando. Quero aqui deixar Adalberto e Humberto super à vontade. Vocês fiquem à vontade para se apresentar, tá, gente? São pessoas que já trabalharam comigo e eu sei da qualidade do trabalho que eles vêm desenvolvendo e tinha tudo a ver com a disciplina, então aproveitem, perguntem, tá? Participem e não levem dúvida para casa. Pronto, vou fechar meu microfone, minha imagem também, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Obrigado, Marcela. Boa noite, gente. Adalberto, meu amigo Humberto, meu sócio também. A gente está compondo a Geoanalytics. Nós somos uma empresa que trabalha com inteligência geotecnológica. Essas são as nossas redes sociais aqui no canto direito da tela. Se vocês puderem seguir para dar uma força. A gente sabe que quase ninguém usa Facebook hoje, mas está lá para manter a representatividade, ocupando o cyberespaço, né? E também temos LinkedIn e Instagram. A gente vai começar a divulgar algumas coisas sobre geotecnologia, já estamos fazendo isso, sobre geografia. E se vocês acharem interessante, deixa o like e também segue a página, por gentileza. Bom, como eu falei, nós somos a Geoanalytics e o nosso desafio começa com a ideia de desenvolvimento sustentável. Por isso que Marcelo falou que tem tudo a ver, porque desenvolvimento acaba mais sendo no sentido econômico, né? Sustentabilidade, como a gente sabe, no sentido ambiental. A gente urge, como a gente já falou de mudanças climáticas aqui antes de começar, e falamos de outras coisas, falamos da própria pandemia, a gente sabe que a sustentabilidade é uma demanda urgente, mas a estagnação econômica que o mundo, sobretudo o país que a gente vive, vem experimentando, também é um problema que precisa ser solucionado, e a gente tenta juntar essa proposta que não é nossa, né, já é antiga, sobretudo tendo a questão aí dos ODS da ONU. Mas, nesse sentido, a gente decidiu empreender. A gente juntou as 5 cabeças aí, somos 3 geógrafos, 2 em formação. Vou começar falando de mim um pouco. Sou Adalberto, estou agora no mestrado em Geografia, pesquisando na área de inovação e desenvolvimento econômico urbano e regional, no programa de pós aqui na universidade. Sou geógrafo, como já falei, estou registrado no CREA, e também ainda estou cursando o técnico de desenvolvimento de sistemas. Aí a gente junta, deixar meu amigo Humberto se apresentar também. Eu também estou cursando esse técnico de desenvolvimento de sistemas. Eu tive uma passagem na Rural, fiz licenciatura em computação, mas desisti para seguir meu sonho, que é justamente a geografia. E aí eu estou tentando entrelaçar esses 2 mundos. Eu ainda estou cursando, então provavelmente como vocês eu tenho alguns desafios pela frente. Já tenho algo, assim, a minha maior parte da formação é justamente voltada para a área de TI, e aí eu estou tentando encaixar a geografia nesse contexto, e a Geoanalytics, a gente deu um passo na frente, começou a andar com isso, e eu estou vendo que é o caminho para a gente, né? Quer continuar? Aliando desenvolvimento sustentável, geografia e tecnologia. Exato. É disso que a gente faz, e por isso que fluxos de informação e sistemas de informação, nesse sentido, no caso da gente geográfico, né, eles são importantes na nossa atividade cotidiana. Temos nossos outros sócios, nossos colegas, nossos amigos, e aí é isso que a Geoanalytics representa para a gente, né? A gente fez uma nuvem de palavras aqui, nosso território é América Latina, é o Brasil, é Recife, é Pernambuco, e a gente pensa em trabalhar esses aspectos. A gente vê aqui ambiente, geotecnologias, ONU, enfim, palavras que estão no caminho desse mote que a gente está propondo. E aí, até a gente chegar, como o Marcelo falou, a gente já está há um tempo nesse negócio, estamos completando 3 anos agora em abril, e estamos entrando no mercado agora. A gente passou por uma fase de ideação, e mesmo no meio da ideação a gente já estava com o produto validado e se relacionando com o cliente, negociando. Até a gente pivotou algumas vezes, até a gente chegar nisso que é o nosso cerne, é o nosso DNA, a gente demorou um pouco. Mas chegamos a essa construção aqui, que é a metodologia ágil, no primeiro momento, como parte da organização dos fluxos e dos processos, o qual o Humberto vai falar daqui a pouco. O geomarketing, que é uma metodologia de relacionamento
entre variáveis sociais, econômicas, demográficas, ambientais também, N outras, no sentido de promover uma inteligência de mercado, o SIG, ou GIS, que é o Geographic Information Systems, ou Sistema de Informações Geográficas, a sustentabilidade, como a gente já mencionou, o Design Thinking, que é a gente acaba desenvolvendo produtos ou serviços que são específicos para cada cliente, mas à medida que a gente vai desenvolvendo isso, a gente consegue, literalmente um método científico, indução, e tentativa e erro também, inclusive. A gente, a partir desse desenvolvimento dessas soluções para os casos dos clientes, a gente consegue, analisando os dados, as informações, usando softwares estatísticos e geotecnológicos, e outras metodologias também atreladas a esses âmbitos aqui, a gente consegue formular análises e diagnósticos, prognósticos para esses tipos de clientes que, no caso, no setor de governos e no setor de empresas. Bom, como é que a gente chegou no cerne da Geoanalytic, que é a inteligência geotecnológica? Bom, a gente sabe que a gente é realidade, o mundo ontológico, e dentro dessa realidade, a gente tem dados. A gente tem, sei lá, você olha para o céu, você vê uma cor. Se você não soubesse que aquela cor se chama azul, você não iria imaginar que ao olhar para o céu, nossa, como o céu está azul, mais claro ou mais escuro hoje. Você não ia ter a dimensão da escala, da proporção, e de uma série de outros fatores que é possível ao se conhecer um objeto, um dado objeto. E aí isso está bem mais próximo de vocês da ciência da informação do que da gente. Mas é nesse sentido que a gente tem coisa em comum. E aí a gente pega esses dados da realidade e processa eles, né? Transforma em informação, pega essas informações, compara, analisa, transforma em conhecimento. É o fluxo da ciência, é o fluxo do método científico. A gente cria julgamentos, prognósticos, diagnósticos sobre esse conhecimento, até se chegar à tomada de decisão, seja para o órgão público ou seja para a empresa. Uma empresa quer instalar uma fábrica num dado espaço. Ela precisa de dados, precisa de informação, ela precisa conhecer, para que ela então possa ter o julgamento a partir de um subsídio para a tomada de decisão. Nesse sentido que a nossa proposta de valor é a inteligência geotecnológica, orientada para análise de dados e direcionamento estratégico. Como resultado, a gente presta apoio à tomada de decisão, seja para a formação de políticas públicas ou ainda na implantação e expansão de empresas, tendo em conta em ambos os casos, os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, ou ODS-ONU. Esses são os objetivos. Pobreza, fome, muitos deles estão relacionados ao papel do Estado, mas organizações, tanto empresas que trabalham com a questão do lucro, como organizações sociais ou não governamentais, trabalham com assistência e também podem demandar da inteligência geotecnológica para suas atuações. Agora a gente vai falar de gestão de processos com o nosso amigo Humberto. Bem, meu nome é Humberto, você já deve ter ouvido. E assim, dentro desse contexto, um dos nossos pilares é justamente a metodologia ágil. Esse é a nossa é o cerne operacional de tudo aquilo que a gente desenvolve. E assim, a gente tem uma metodologia que é justamente um dos nossos pilares é transparência e adaptação. A gente tem que estar pronto para se adaptar a tudo aquilo que vem acontecer. O Design Thinking é um exemplo disso, porque a gente vai modelar a solução de acordo com a necessidade do cliente. Então, a gente tem que ter uma predisposição a se adaptar àquela realidade, porque ela pode, muitas vezes, fugir do nosso contexto. E aí, não do nosso contexto, mas assim, das nossas capacidades atuais. A gente vai ter que desenvolver estratégias para adquirir a capacidade de solucionar o problema. Então, dentro dessa estrutura, a gente conseguiu achar uma metodologia que se encaixa perfeitamente. A gente trabalha utilizando a metodologia Scrum, que ela tem os pilares muito similares ao nosso, que são transparência, inspeção e adaptação. Esses são os pilares básicos do Scrum. E dentro do contexto, como é que funciona, né? Vou falar bem rápido, mas se vocês quiserem interromper e perguntar, fiquem à vontade, tá, minha gente? Só vou pedir a Dalva que você olhe no chat, porque se alguém falar lá, você me interrompe e a gente vê essa questão. Eita. Você não pode, né?
Estou apresentando. Não, tudo bem. Mas eu vou tentar entrar aqui e ver aqui no chat. Tranquilo. Então, dando continuidade, o Scrum, que é a metodologia que a gente utiliza, ela tem 3 entes de extrema relevância. O primeiro é o Product Owner, mais conhecido como proprietário do produto. Essa pessoa é responsável por fazer a ligação entre o pessoal do desenvolvimento da solução e o cliente. A gente tem o Scrum Master, que é justamente a pessoa responsável por auxiliar o proprietário do produto no desenvolvimento do backlog, que a gente vai chegar lá, e também prestar suporte ao time, bem como a implementação da metodologia. E, por fim, o terceiro ente, que é o time de desenvolvimento. É uma equipe formada de acordo com as demandas daquele projeto. Então, o time é formado de acordo com as necessidades do cliente e do produto. E aí, tendo esses 3 entes, a gente vai logo para o backlog. O que é o backlog, certo? O backlog ele é um produto gerado pela interação entre o proprietário do produto e o cliente. E justamente essa pessoa vai trabalhar em cima do design thinking. Ela vai trabalhar em cima do design thinking, justamente modelando a solução de acordo com a demanda do cliente. E o que é o backlog? O backlog nada mais é do que uma lista de atividades que devem ser executadas para se finalizar o projeto. E cada uma dessas, ela é uma atividade, ela é um produto, é uma pequena parte executável do projeto. Exemplificando, se o produto fosse um celular, uma pequena parte executável, pode voltar, Dalva. Uma pequena parte executável seria a câmera ou seria a tela desse celular, certo? Isso é o backlog. A partir do backlog é feita uma reunião junto com os 3 entes, né? O proprietário do produto, o time e o Scrum Master, para definir quais são as prioridades e o tempo do sprint, né? A metodologia se baseia em ciclos. Então, o sprint seria um ciclo que varia, em média, de 1 a 4 semanas. Nós utilizamos uma média de 1 a 2 semanas. São os sprints que a gente utiliza normalmente. E, a partir dessa reunião, é definido os processos iniciais, né? O sprint log, quais atividades do backlog serão executadas nesse primeiro momento. E aí é que entra a mágica, que é o início do sprint, que vem justamente na transparência e inspeção de todo o processo. O sprint ele ocorre no período de 1 a 4 semanas, e dentro dele ocorrem reuniões diárias, em que o time tem que responder 3 perguntas básicas. Então, eu, como parte do time, tenho que responder aos meus colegas. O que eu fiz ontem? O que eu fiz ontem? Certo? O que eu fiz ontem foi relevante ao grupo? A segunda pergunta é o que eu farei hoje? E a terceira pergunta trata justamente da adaptação, que é, tem algo me atrapalhando? Tem alguma coisa que está me impedindo de desenvolver bem as minhas capacidades? E aí, se existe algo que impede, é trabalho do Scrum Master trabalhar em cima disso. Identificar, assim, a partir da fala da reunião diária, identificar os gargalos e desenvolver métodos para resolver aquilo durante o sprint. Se não é resolvível durante o sprint, a gente entra na fase final, que é a conclusão dele. Ao final desse período de 1 a 4 semanas, a gente tem uma reunião do sprint, em que vão ser apresentados os resultados positivos, né? O que a gente conseguiu concluir lá do sprint log que a gente montou. E aí o que é feito? A gente apresenta, geralmente nessa reunião pode haver a presença do cliente ou não, e aí é apresentado o que foi finalizado, e no posterior momento, sem a presença do cliente, obviamente, é feita uma retrospectiva para fazer uma análise do que aconteceu. Eu vou revisar do começo ao final do meu sprint tudo aquilo que ocorreu, quais foram os empecilhos, quais foram as mudanças do decorrer do processo, que agregaram valor ou que agregaram carga de trabalho desnecessária. E aí entra novamente a mágica da adaptação. Nesse processo, ao final dessa reunião que se apresentam os resultados e que é feita a retrospectiva, o Scrum Master, junto com o time, vai desenvolver métodos para que o que foi ruim desse sprint não se repita no próximo, e o que foi bom desse sprint permaneça se perpetuando pelos próximos. E esse processo, ele se adequa muito bem à nossa realidade, porque nós somos uma equipe pequena, de 5 pessoas,
E fizemos para um cliente um levantamento que a gente consegue, dentro de um período máximo de 1 ano, com 5 pessoas, fazer o levantamento geoambiental de todo o município, a partir dessa perspectiva metodológica. Eu trouxe um exemplo, se você puder passar aí, Adalberto, que foi justamente o que eu fiz. Esse foi um trabalho que eu desenvolvi, um trabalho acadêmico, então por isso que eu estou exemplificando, mas ele também é utilizado na nossa realidade como empresa. E nada mais é do que uma análise geoambiental de uma bacia hidrográfica. Então, quais são as minhas prioridades dentro dessa análise? Eu tenho que coletar e tratar os dados de determinadas variáveis, como aridez, pluviosidade, geologia, geomorfologia, enfim. Essas variáveis têm que ser coletadas e tratadas para que eu tenha um resultado coerente. No momento posterior, eu vou fazer a modelagem dessas variáveis, no caso, traduzi-las em um mapa, para que seja palpável ao leitor, e produzir um relatório. Então, as minhas prioridades foram listadas e a produção se deu a partir disso. E aí o resultado vem logo na sequência, onde a gente tem uma... Pode passar, Dona. A gente tem justamente a materialização daquilo que foi produzido, né? Foi um trabalho relativamente rápido, mas ele foi rápido graças ao modo de trabalho. É bem importante você prestar atenção em como as coisas são feitas para que você otimize o seu tempo. E o Scrum é justamente o que a gente quer, otimização. E a partir disso a gente consegue modelar essas informações e agrupá-las de acordo com os seus afins, como é o caso do índice de aridez e temperatura, que vai dar algumas perspectivas. E trazendo isso para a nossa realidade como empresa, que é o nosso foco, o que é que isso pode demonstrar? O mapa superior, você vai ter do seu lado esquerdo o mapa de uso e cobertura do solo e do lado direito o mapa de vegetação, onde a Adalberto está passando o mouse aí. E, bem, da perspectiva do planejamento, que é parte do nosso trabalho, a gente pode muito bem, a partir unicamente desses 2 mapas, identificar quais as vegetações mais afetadas pela agricultura, pela agropecuária de um modo geral, e quais as influências da agropecuária dentro do contexto dessa bacia hidrográfica. E a partir disso a gente pode trabalhar estratégias de mitigação desse processo, ou até mesmo de recuperação, quem sabe até trabalhos de trabalhar em cima de políticas públicas para otimizar a vida do agricultor nessa região sem agredir tanto a vegetação e o ambiente nesse contexto. Então, são pequenas informações que a gente consegue, com agilidade, desenvolver e prestar ao nosso cliente de acordo com a sua demanda. E aí eu pergunto a vocês, ficou claro? Se vocês tiverem dúvidas, já podem interromper, tá, pessoal? Não tem problema algum. Eu gostaria de adicionar o que o Humberto falou no sentido de apenas ambiental, não, econômico também, né? E aí onde entra a noção do desenvolvimento sustentável. Por isso que a gente se completa no time. Eu trabalho com a parte econômica, ele trabalha com a parte ambiental, outros sócios trabalham com... A gente juntou essas coisas para formar a startup. E aí o econômico, ele está no onde importa, no caso, que tipo de negócio, que tipo de atividade econômica agrícola você pode desenvolver numa área de proximidade de uma bacia hidrográfica, qual o impacto que você vai poder despender naquele sistema, porque é, sobretudo, um ecossistema, ou ecossistemas, né, porque não é apenas um, mas olhando geograficamente, a gente vai ter os domínios morfoclimáticos e uma série de outras subdivisões ambientais em que a gente pode, a partir disso, avaliar o que pode ser feito para que se promova, no primeiro momento, crescimento e depois desenvolvimento econômico, olhando de uma forma que contemple a sustentabilidade, né? E aí, onde importa? Se onde importa o seu negócio, a sua atividade, seja, como a gente falou, no setor público ou no privado, demanda informação, e não apenas qualquer tipo de informação, mas informação geográfica. E aí a gente tem os SIGs, ou GIS, que são esses softwares, ou até a própria análise pode ser um SIG, porque a gente trabalha o mapa, os mapas são os outputs, são as saídas desses SIG, né, da informação geográfica prontamente visualizável.
e outras formas também, como gráficos, dashboards e etc. Porém, para a nossa profissão e para a nossa área, a principal forma de se visualizar a informação geográfica é através do mapa. E aí a gente combina essas outras competências para gerar esses mapas e analisar o espaço com vários recortes possíveis. Então, a gente tem uma citação aqui de um livro chamado Banco de Dados Geográficos, que é uma metodologia utilizada pelo INPE, e aí eles falam muito mais da questão informacional, da questão de estruturação de banco, do desenvolvimento das funcionalidades mais internas ao SIG, não ao uso da interface propriamente dita, que aí os analistas que performam, né? Então, é mais nesse contexto informacional, mas ele traz uma introdução para mostrar que, nesse contexto, o termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia, análise de recursos naturais, como o Humberto mencionou, transporte, comunicações, energia, planejamento urbano e regional, e também eu adicionaria aí geomarketing e uma série de outras possibilidades para a informação geográfica dentro das atividades econômicas. As ferramentas computacionais para o geoprocessamento, os SIG, ou GIS, permitem realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de documentos cartográficos ou mapas. Apesar de aplicáveis, essas noções escondem um problema conceitual. A pretensa interdisciplinaridade dos SIGs é obtida pela redução ou discretização de conceitos de cada disciplina a algoritmos e estrutura de dados utilizados para o armazenamento e tratamento dos dados alfanuméricos, entre os quais podemos destacar os estatísticos, bem como os geográficos, que são os dados espaciais, ou dados, outros tipos de dados também, imagens, satélites, enfim, que vão conter informações ou dados geográficos, mas não são ipsis literis a informação geográfica. Já é uma tradução através de um sensor, e essa técnica a gente chama de sensoramento remoto, que captura ou capta a imagem e gera para a gente a informação que a gente vai analisar. Qual a estrutura geral de um SIG? A gente tem a interface, que é onde normalmente a gente faz o uso, né? Você tem os botões, as barras de ferramentas, etc. A entrada e a integração de dados, por onde começa normalmente. A partir disso, você gerencia, organiza esses dados, estruturas. Particularmente, eu acho que como metodologia na empresa, inclusive, a gente já trata os dados de forma estruturada, já procedimentalizou isso, levantar, tratar, coletar, enfim, para que a gente possa, a partir disso, fazer consulta, análise e visualizar ou plotar esses dados através de mapas, de gráficos ou dashboards. E aí a gente tem a pirâmide completa aqui, não é esquema de pirâmide, mas como a gente esquematizou a informação para ficar mais compreensível, onde entra o GIS, né, e como a gente está dentro dessa metodologia aqui para usar os SIGs. Como exemplo de sistemas que a gente lida com o fluxo de informações na gestão ambiental. A gente tem a coleta e o tratamento. E isso se questionando sempre quais as fontes. Nessa parte, eu gostaria de mencionar, sobretudo, o seguinte. Dependendo da sua posição, por exemplo, se você é um gestor da informação, ou está trabalhando, exercendo a função de gestor da informação numa organização, e aí a sua organização precisa de uma informação geográfica, ou ela lida, de alguma forma, todas as organizações lidam. Se a gente lida com regionalização de mercado, mesmo numa única unidade, você tem questões espaciais envolvidas, fluxos de pessoas, de visitas, uma série de coisas que você pode obter para potencializar as estratégias de venda do seu negócio. E a partir das informações geográficas, isso pode estar bem sistematizado. Então, se você está atuando como gestor da informação numa empresa dessa,
trabalhar com SIG é uma das formas de produzir visualização dessa informação, não apenas, né, como a gente viu, mas de consultar, analisar e também produzir visualizações para essas informações. E aí a gente segue o fluxo, dados, a gente analisa, processa, transforma em informação através do SIG, a gente analisa de novo, e aí já não é a análise da tecnologia, mas a análise dos técnicos, nós. A partir disso, a gente produz conhecimento, relatórios, ou smart reports também, interativos. A gente está nesse, o nosso próximo produto, um spoiler aí, a gente está desenvolvendo isso, tá? E a partir disso, a gente vai ter um possível julgamento para se chegar à decisão, né, ao entendimento. E o que fornece isso é a inteligência geotecnológica. Então, você trabalha numa empresa, seu chefe quer saber quantas pessoas dos clientes dele moram nas proximidades, porque ele quer fazer uma oferta que envolve tempo. E aí o tempo de acesso à loja, quanto mais rápido o cliente chegar na loja, mais clientes ele vai atrair, mas ele precisa fazer o cálculo do preço, já sabe, tendo uma ideia de que o perfil desses clientes numa dada localidade vai corresponder a um certo status de classe econômica, financeira, e uma série de estatísticas de variáveis demográficas, socioeconômicas, que você pode conter nisso aí. E a partir disso, você produz essa informação visualizável, entrega para o teu chefe, nossa, quer dizer que eu posso, tendo essas informações aqui do mercado, eu posso ofertar aqui a partir de tanto, ou até tanto, tem um teto, tem um piso, e aí eu posso programar minha lucratividade em tanto, baseado nessa oferta. Esse é um tipo, falando de varejo, né? Esse é um tipo de uso do produto, do output, da saída da informação geográfica através de mapa, de gráfico, de tabela, de dashboard, de smart reports, que a gente ainda está desenvolvendo, mas vamos chegar lá. E um exemplo disso é o geomarketing solar. Deixa eu falar um pouquinho do geomarketing solar, que é mais a minha área, porque assim, o geomarketing nada mais é do que uma ferramenta transdisciplinar. Por que eu digo isso? Nesse caso específico, eu estou lidando com a produção de energia solar. Utilizando o exemplo anterior, que a Adalberto estava falando sobre a distância entre o ponto de venda ou a empresa e os clientes, você pode também lidar com essa informação em outro contexto. No caso, eu quero abrir uma loja, digamos que a minha loja seja de chocolates finos, e aí, onde eu coloco minha loja, certo? E aí eu vou identificar qual é o teu público-alvo, qual é a faixa etária do teu público, qual é a renda do teu público, qual o melhor local, quais os geradores de fluxos próximos aos pontos que você tem disponível para compra, qual a distância de você para os seus concorrentes. Enfim, todas essas informações elas são levadas em consideração para eu chegar e dizer, eu levei em consideração o perfil do teu cliente, as localizações disponíveis para compra, quais são os agregadores mais próximos de fluxo de pessoas dentro do seu perfil do cliente, e quais são os seus concorrentes e a distância dos pontos para os concorrentes. E a partir disso eu digo, o ponto A, B e C são os melhores para se comprar por conta dessas especificações. E aí, trazendo isso, o que é o geomarketing, que já deu o briefing, para dentro do contexto específico desse conjunto de mapas aí que está apresentado a vocês. A gente teve um cliente que ele tinha uma demanda bem específica. Ele queria instalar uma fazenda de produção de energia solar, só que ele tinha uma demanda diferente do normal. Ele queria que essas fazendas fossem implementadas em áreas degradadas. Então a gente se pegou no desafio. Ok, eu sei qual é o perfil dele. Ele vai querer o terreno com a maior produtividade solar possível, ele vai querer que esse terreno esteja localizado dentro de uma área degradada e que ele tenha uma certa facilidade de acesso, então, estradas próximas, e, principalmente, ele gostaria, né, de que os grandes fluxos de conexão de energia não ficassem tão distantes para que ele pudesse fazer a ligação com a rede nacional
de fornecimento elétrico. Então, dentro desse contexto, a gente separou informações e, posteriormente, a gente cruzou, e foi justamente, se você olhar o mapa aí, em cima do nome Geoanalytic, que tem um laranja bem forte, no canto superior tem alguns tracejados azuis e tal, tem uma escalazinha de azul a vermelho. Não sei se vocês estão visualizando, pode passar o mouse em cima, para o pessoal ver. Opa. Isso. Não, esse daí não, é o que está em cima do nome Geoanalytic do layout. Exato. Esse mapa daí, o que é a informação que ele está fornecendo? Ele está me dizendo qual a produtividade em quilowatt-hora para um determinado período. Nós atualmente desenvolvemos uma técnica que a gente consegue precisar no mínimo de 30 minutos até um período de arrendamento de terra, de 5, 10, 15, 20 anos, para a gente ter a perspectiva da produtividade. A gente já validou esse produto, inclusive, esse produto tem uma precisão maior do que alguns fornecidos pelo Estado, né? E a gente cruzou essa informação da produtividade do terreno junto com o mapa que a Adalberto estava passando anteriormente, que é o do topo, que esses pontos vermelhos que vocês podem observar são áreas potencialmente degradadas de acordo com a análise geoambiental. Então, a gente faz uma análise da vegetação, obviamente, a gente tem que validar essas informações em campo para dar o veredito final. Então, isso é uma estimativa feita com sensoriamento remoto, a gente utiliza imagem de satélite, faz uma intercalação dessas imagens, roda isso em cima de um algoritmo e a gente consegue identificar algumas feições que são suscetíveis a determinados fatos. Então, a gente consegue estimar para melhorar a eficiência da gente. Para não ter que visitar tudo isso, a gente só vai visitar os pontos que estão destacados. E aí ele dá uma noção de quais são os pontos mais degradados. Então, a gente já consegue bater uma informação com a outra. Ó, essa área é degradada, só que a produtividade dela é baixa. Essa outra área está degradada também, só que a produtividade solar é muito mais alta. Enfim, aí tem outras informações sobre declividade do terreno, a gente tem uma amostra 3D de como é o terreno nessa região, e a partir disso a gente consegue fornecer ao cliente, ó, essa região daqui é a ideal para a implementação. A gente escalona, porque nem sempre o ideal está disponível. Então, o ideal é essa região, essa outra região daqui não é a ideal, mas ela tem esses pontos positivos e esses negativos. Então, a partir disso, eu consigo fornecer a você o quem e o onde. Então, eu consigo dizer onde está o seu cliente, onde está o melhor local para você instalar o seu empreendimento. E dentro de um contexto competitivo, você vai ter bastante vantagem em cima de qualquer concorrente, porque você sabe onde estão os seus clientes. Então, isso é basicamente o geomarketing, né? A gente consegue, dentro do contexto solar também, um outro cliente nosso, ele estava querendo trabalhar com instalação de placa solar dentro do ambiente urbano. E tendo esse problema em vista, a gente ficou se perguntando, ok, a gente sabe onde é que está o cliente dele, mas e se ele chegar no ambiente e houver uma saturação do mercado naquela região? O cliente dele está lá, mas todos eles já utilizam energia solar. E a partir desse questionamento, a gente conseguiu desenvolver um método para fazer a análise do nível de saturação do mercado para aquele cliente. Então, de fato, por exemplo, Boa Viagem pode ser o melhor local, mas Boa Viagem também pode ter um mercado estagnado dentro do contexto do consumo de energia solar. E a partir disso a gente justamente cria as soluções de acordo com a demanda do cliente. Esse cliente daí especificamente queria áreas degradadas. A gente utilizou o Design Think para fazer a análise por sensoriamento remoto para identificar as áreas. Um outro cliente tinha necessidade de saber se o mercado estava ou não saturado para ele. E a gente desenvolveu outra solução voltada para isso. E tudo muito bem embasado, de acordo com a ciência. Assim, a gente não consegue abrir mão disso, chega a ser meio estranho, dentro do contexto que a gente vive hoje, vai se tornar mais um desabafo essa fala, mas assim, no contexto que a gente está vivendo hoje, de reafirmar que você está alinhado com a ciência, chega a ser necessário, porque não há uma credibilidade
do que você fala. Então, como vocês também têm um viés científico, tomem cuidado nos contextos em que vocês geram falas e reafirmem as suas posições como cientistas. É necessário, nesse momento, que a gente se firme e se apegue à ciência como a única salvação, porque ela é a única salvação para a gente. Então, vocês conseguiram compreender mais ou menos o que a gente... Só queria adicionar uma coisa, que é, se você trabalha num órgão ambiental, uma outra possibilidade também, você vai precisar da informação geográfica, e, sobretudo, lidar com os fluxos de gestão ambiental. Era nesse sentido que a gente queria trazer para você, né? Que, dentro da nossa experiência, dentro daquilo que a gente trabalha, como a gente pode gerir fluxos, apresentando a metodologia ágil, e trabalhar com os processos em gestão ambiental através dos sistemas de informação geográfica. Enfim, é isso. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Só para fechar e trazer um exemplo palpável para vocês, dentro do contexto do SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, eu tenho plena certeza que todo mundo que está aqui já utilizou, faz uso e muito provavelmente está sendo monitorado nesse exato momento por um SIG. Então, se você está com seu celular ou se você deu permissão para o Google Chrome identificar sua localização, você está fornecendo informações para um SIG. Um exemplo bem simples de camada, quando você abre o Google Maps, você pode visualizar a imagem como um mapa padrão, você pode visualizar a imagem em 3 dimensões, você pode visualizar a imagem de satélite, ele vai lhe dar vários pontos de informações, o nome da rua, os empreendimentos próximos que estão cadastrados dentro da base cartográfica deles. Assim, eu estou utilizando o Google Maps como exemplo, mas ele não tem tanta precisão cartográfica, tanto rebuscamento científico, né, para a apresentação final, como o mapa exige. Mas ele traz as informações de um grosso modo, mas ele é um SIG gigantesco. Então, vocês estão fornecendo informações de passagem de graça para o Google nesse exato momento. Só para trazer um pouco mais próximo da realidade. Paulo Freire é maravilhoso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Somos reféns mesmo, né, dessas questões tecnológicas. Não tem jeito, né? Por mais que esse finalzinho de vocês agora me lembrou a última discussão aí que teve do WhatsApp, né, que para continuar no WhatsApp tinha que aceitar aí algumas novas configurações de compartilhamento aí com o Facebook. E aí, na semana que isso aconteceu, eu recebi muitas mensagens, assim, de pessoas que me conhecem, dizendo, e aí, a gente vai sair do WhatsApp, vai para o Telegram, porque eu não quero compartilhar, não sei o que. Eu disse, minha gente, vai adiantar de quê? Tipo assim, sair do WhatsApp, vai para o Telegram, mas tipo, vai continuar usando o Facebook, vai continuar usando o Google da vida, vai estar ali com seu Gmail, porque hoje em dia, quem é que não tem Gmail, né? Por conta do Android, assim, geralmente é o Gmail. Então, não tem como, assim, só se você realmente não for uma pessoa que tenha um celular desses, um smartphone, não use computador. E ainda assim é difícil, né? Porque eu já vi até documentários dizendo que, por exemplo, o Adalberto é uma pessoa que super usa tecnologia, eu não uso nenhuma, mas aí ele tira uma foto comigo e posta no Facebook dele. Então, as minhas informações, mesmo que mínimas, automaticamente também já vão estar na rede, porque, sei lá, ele vai colocar meu nome, ou ele vai fazer uma menção aonde me encontrou na universidade. Então, assim, em pouca ou muita medida, meus dados vão estar lá, né? Então, assim, hoje em dia, realmente não tem como. Foi até engraçado quando o Humberto comentou agora essa questão do sistema, né, de informação geográfica, porque eu notei algumas perguntas aqui, e eu já ia perguntar se vocês utilizam, qual sistema, se tem um sistema específico que vocês utilizavam, se vocês se baseiam nesses sistemas, assim, mais gerais. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Mas, assim, antes de eu fazer a pergunta, né, primeiro eu quero parabenizar vocês, né, pelo conteúdo super prático,
né? Em relação à disciplina, na disciplina a gente viu muitas questões assim teóricas. Claro que a gente também discutiu algumas informações de cunho prático, como os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável, que as organizações estão hoje mais preocupadas em adotar, as próprias legislações, né, que essas organizações precisam estar atentas para se cumprir, a questão das certificações, enfim, né, uma série de temática convergente à informação e meio ambiente, mas aí vocês trouxeram na prática essa startup de vocês que consolida muito do que a gente discutiu, né, aqui na disciplina. Então, assim, primeiro eu quero perguntar ao pessoal, porque tem dia que o pessoal está caladinho, não quer falar nada, né? Pelo jeito hoje está todo mundo meio assim. E aí, minha gente, vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa ao Adalberto e Humberto? Por favor, se manifestem, nem que seja para, né? Agradecer ou então dizer, olha, não gostei muito não, né? Fique à vontade, que eles são super de boa. Feedback é importante. Tá, e aí? Vamos lá. Falem alguma coisa, por favor. Nem que seja no chat. Pois é. Caio quer falar alguma coisa? Aí chegou meio perdido aí. Ele chegou depois. Mas pelo que eu entendi, ele conseguiu acompanhar a carruagem aí. Elson. E morreu. Tudo certo, né? E aí? Caio, dúvidas não é. Caio falou. Dúvidas não tenho, mas eu gostei da apresentação. Elson disse que está tudo ok. Geralmente são os que mais falam. Elson, Caio, Isabel também fala, mas não está aqui. Mas eu tenho perguntas, viu? Eu anotei aqui algumas perguntas, algumas dúvidas assim, que eu tive. Primeiro, eu queria saber de vocês, assim... Sim, a questão primeiro, vamos começar pelo sistema, né? Que vocês falaram que utilizam esses sistemas de informações geográficas. E aí, eu fiquei pensando, assim, se tem um sistema específico que vocês utilizam para realizar esse trabalho, né? Que vocês fazem. Ok, então deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Assim, Tá. um dos nossos... Um meio que a gente utiliza vários softwares, na verdade. Não existe um específico, depende da demanda, porque justamente o design thinking, né? Cada cliente tem uma demanda e cada demanda exige uma modelagem específica. E atualmente a gente trabalha em cima dos softwares abertos. A gente tem disponível vários sistemas, vários SIGs no mercado. A gente tem os maiores, né? Tipo, o ArcGIS é o mais conhecido, é o mais caro, e é o que eu pessoalmente não gosto de utilizar. Qual o nome, Humberto? Desculpa. ArcGIS. 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 Pode escrever aí, Adalberto? Então, ele é o mais conhecido, foi um dos que deu início comercialmente ao processo, mas atualmente a gente utiliza muito o QGIS. O QGIS é um software aberto, livre para todo mundo, inclusive para edição. Ele tem integração com muita coisa. Eu posso abrir um sistema de informação geográfica, no caso do QGIS, e eu posso programar em Python dentro dele, sem nenhum problema, porque ele também serve para programação. Ele é totalmente aberto. Ele tem integração com o banco de dados, principalmente o Postgre. E tem um outro software, acho que os dois que a gente mais utiliza atualmente é o QGIS e o SagaGIS, que também é outro software aberto. Por sinal, parte do Saga foi utilizado e ainda é utilizado na produção do QGIS. E algumas funcionalidades realmente, por exemplo, o cálculo de insolação, ele é feito nos dois, só que ele funciona muito melhor no Saga, sabe? Aí, para otimização, a gente utiliza ele, porque exemplificando em termos de tempo, a gente fez um processamento para uma região do tamanho do município e o processamento da minha máquina, né, 8 GB de RAM, placa de vídeo dedicada, durou 16 horas, ininterrupto de trabalho. Então, quanto maior a área, maior o tempo e, assim, a eficiência do algoritmo também é levada em consideração. Aí a gente usa de acordo com a demanda.
Mas atualmente os carros-chefes da gente em utilização são o QGIS e o SagaGIS. Certo. Aí agora, já pegando um gancho da tua resposta, era outra pergunta que eu tinha para fazer. Que aí vocês falaram que, dependendo da área, né, demora aí quase um dia inteiro, né, para processar os dados e coisa e tal. Que aí a pergunta que eu ia fazer era essa: a média, por quanto demora, assim, em média, para vocês processarem esses dados, né? E as empresas precisam para tomar algumas decisões, por exemplo. Pronto. Isso daí é muito difícil de te responder, Marcela, por um simples motivo. Como muitos dos nossos produtos são modelados de acordo com a demanda, há clientes que exigem uma demanda maior e o processo pode demorar mais. Outros, ele exige uma demanda muito maior, só que o processamento pode ser menor decorrente da necessidade dele. Um exemplo, se você quiser identificar a questão da localização, o melhor local para instalar o seu empreendimento, por exemplo, dentro do contexto de urbano, né? Identificar onde é que está meu cliente, onde é que estão meus concorrentes, quais os locais de venda disponíveis para que eu possa comprar e instalar. Dentro desse contexto, o processamento vai ser bem menor, é uma demanda de trabalho maior, só que o tempo gasto ele é bem menor se comparado com aquele cliente que a gente utilizou como exemplo de identificação das melhores áreas para instalação de fazendas solares, porque a demanda dele é grande, de fato, só que é grande no tempo, porque vai exigir um processamento, uma interação entre algoritmos e trabalho em cima de mapa não, mas imagens de satélite gigantescas. Então, você pegar uma imagem de satélite do município demora 16 horas, e para todo o semiárido brasileiro. Então, é uma demanda exponencialmente maior. Está econômico com outros tipos de dados, socioeconômico, outras variáveis, o processamento já aumenta também. Mas aí vai variar de acordo com a demanda. O design thinking é quem vai editar o tempo gasto no processamento. E o Scrum. Exato, o Scrum. Como a gente citou, né, logo no comecinho, até um exemplo para ter uma noção de tempo. Tipo, dentro de um ano, a gente consegue, em 5 pessoas, fazer o levantamento geoambiental, né, incluindo variáveis econômicas, dentro do contexto periurbano, né? Não estamos considerando o urbano, apenas o rural. Então, dentro de um município, a gente consegue fazer o levantamento rural dele, um município predominantemente rural, né? Agreste, Zona da Mata, Sertão, a gente consegue fazer em um ano o levantamento de todas as variáveis geoeconômicas daquela região rural do município. Validado em campo, né? O levantamento ad hoc, enfim, de escritório, a gente faz com bem menos tempo. Exato. Porque aí a gente vai precisar, por exemplo, para a questão do solo, questão de vegetação, tem uma série de fatores, porque um exemplo bem prático, que eu vivo isso constantemente, se eu vou fazer um levantamento de solo, eu vou construir um mapa, só que eu tenho que validar a informação. E para validar a informação, eu tenho que chegar no lugar, cavar um buraco de 50 centímetros, depois de cavar um buraco, eu tenho que identificar as camadas do solo, identificar a coloração úmida e seca, identificar a textura, e a textura é chata, porque você pega areia, bota na mão, molha, faz bolinha, e se fizer bolinha é uma coisa, se não fizer bolinha é outra, se fizer uma minhoquinha de 5 centímetros é outra coisa. Enfim, para depois de tudo isso, eu pegar um nome que vai de um canto a outro da tela e dizer, ó, o solo é esse, sabe? Fora a vegetação, que eu tenho que coletar a planta, identificar. Depois da identificação, tem que fazer a correlação entre o conjunto de plantas para saber qual é a espécie nativa, qual é a espécie introduzida. Dependendo do tipo de demanda, pode demandar inventário também, né? Inventário ecológico. Exato. Coletar exemplos dos espécimes e inventariar para poder ter o registro da fauna, da flora, perdão. E da fauna também, né? Dependendo do tipo de levantamento. Só que aí fauna não é atribuição do geógrafo. O geógrafo pode trabalhar na flora, biólogo, na fauna. Aí é com o biólogo. A gente rouba um pouquinho do biólogo, na verdade não, né? A gente está no limiar entre os dois. Então dá para trabalhar ainda. O CREA deixa. Entendi. E assim, gente, outra dúvida que eu tenho. Vocês precisarem fazer esse trabalho para algum tipo de organização, tipo, a pessoa chamou vocês
não tem conhecimento nenhum ou muito pouco em relação, por exemplo, a algumas legislações. E daí deixou por conta de vocês, assim, olha, eu queria que vocês me dissessem, quero essas informações aqui, X, mas eu não tenho muito conhecimento de quais são as leis que estariam ali em volta do meu tipo de empresa, né, que eu tenho que estar atento e tal. Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Já, sim. Aconteceu parecido também, né? Pode falar. Eu posso complementar sobre isso. Então, um dos clientes do caso de energia solar tinha esse rolê, não sabia mais ou menos as legislações, a questão das áreas degradadas. Então, a gente precisou fazer um levantamento dessas legislações e, a partir disso, isso está incorporado dentro do produto final, do relatório final, da análise final, para que esse cliente possa tomar a decisão de forma precisa. Se a gente trata com o meio ambiente, até a questão de dados, tirando do ambiental e para o socioeconômico, você puxa a sardinha para o lado, mas a gente precisa estar atento à questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode entregar além do que a lei permite. É o mesmo sentido. O cliente ele pode não saber, mas é nossa responsabilidade profissional estar atento a isso e cumprir os parâmetros legais, para além e sobretudo, para além dos parâmetros, porque tem coisa que a legislação é até permissiva, mas aí apontando, com o resultado da análise, apontando que talvez não seja possível, mesmo a legislação permitindo, é um compromisso também com o desenvolvimento sustentável, sabe? Dizer, esse tipo de atividade aqui não cabe, não vai potencializar, você pode até extrair algum dinheiro daqui, mas não vai ser sustentável, você vai ter um custo de desmobilização depois, você não vai conseguir manter essa empresa depois de algum tempo, por conta de alguns fatores, enfim, nesse sentido completo, assim, que a gente fornece análise, seja para o Estado, ou seja para o setor privado, que precise da informação geográfica, da inteligência, no caso, geotecnológica. A gente sempre agrega as questões legais ou legislativas para ter o embasamento, né, da ação, sobretudo. Muito bom, massa. E assim, Adalberto e Humberto, vocês já atenderam também, assim, é porque eu não sei exatamente quais são as especificidades das demandas que vocês atendem, né? Claro que vocês falaram aqui, mas como vocês disseram, isso varia muito, né? De demanda para demanda, de empresa para empresa. Mas, por exemplo, se uma empresa ela quiser implementar dentro do negócio dela, ela já está lá, ela já existe, ela já, digamos assim, quando nasceu, já fez tudo de acordo com a legislação, bonitinho, está lá, funcionando. Mas aí agora ela quer implementar algum tipo de ação voltada a um dos ODS, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí ela já tem a ação em mente, um projeto com os funcionários e coisa e tal, mas precisa de um apoio de uma empresa, no caso, a empresa como a de vocês, para saber se aquilo ali realmente vai atender aquele tipo de objetivo. Esse tipo de trabalho vocês também fazem, vocês realizam esse tipo de trabalho. Sim, sem dúvida. Com certeza. A nossa base é justamente o ODS, né? A gente tem aquela é a nossa meta. Os nossos produtos são voltados a atender aquela demanda sem prejudicar o cliente, induzir o cliente a seguir o mesmo passo. Então, basicamente é isso. Quer complementar, Dalma? Desculpa, eu interrompi. O exemplo, né? É sempre acadêmico, a gente usa os exemplos acadêmicos, porque, sobretudo, foi da universidade, e muito da CAP também, da experiência da CAP e de outras coisas que a gente incorporou e agregou valor para a startup, né? Para construir a startup. Então, a gente pega o exemplo de uma organização não governamental que quer desenvolver uma ação de educação cultural, que as pessoas conheçam os pontos de cultura, de difusão de cultura numa determinada região, ou micro-região da cidade, ou até da própria cidade como um todo. E aí é preciso que se faça um mapeamento, por exemplo, desses pontos, e que se levante esse conhecimento, que aí as pessoas dentro da organização pensam, poxa, a gente tem muitos pontos de cultura aqui, e aí a tomada de decisão ela se torna mais embasada. Poxa, eu preciso fazer um projeto que abranja tais e tais e tais comunidades,
porque aí a gente dá conta dos polos de cultura, ou não, eu só tenho orçamento para executar numa comunidade, e aí a gente faz um modelo, e a partir disso vai para outra comunidade, enfim, é bem nesse sentido, é para permitir que a tomada de decisão seja precisa, e aí precisa tendo em conta o ambiente, as relações entre o ambiente e a sociedade, que é o cerne da geografia, no caso, que é a nossa formação. A gente sempre está olhando para isso, relação sociedade, natureza, meio ambiente, desenvolvimento econômico, sustentabilidade não apenas ambiental, mas também social. E, um exemplo, impacto de vizinhança. Uma empresa que está implementando algo, a prefeitura está autorizando, mas tem um impacto de vizinhança que é extremamente prejudicial. E aí, uma das formas de a gente evidenciar isso, aí, sei lá, tem uma ONG de defesa dos direitos urbanos, dos direitos sociais, e essa ONG precisa da informação geográfica. Claro, no contexto que a gente vive, falando de Recife, a gente tem professores, tem profissionais da área também, que atuam no fornecimento, no levantamento, no tratamento dessas informações, também no setor das organizações não governamentais. Mas aí, vamos dizer que eles precisam da consultoria externa, precisam de alguém externo a eles para ou produzir ou validar essas informações. A gente também trabalha com isso, sim. Até porque, assim, com esse levantamento e essas informações que vocês coletam, como você mesmo falou, Adalberto, de repente a empresa esteja pensando numa ação para aplicar no ambiente X, mas, na verdade, se ela aplicasse no ambiente Y, talvez o impacto seria maior. E eles não têm esse conhecimento, né? Eles acham que a gente aplica aqui e aí a gente vai estar ali trabalhando esse objetivo de desenvolvimento sustentável, mas aí com as informações que vocês fornecem, a partir desse trabalho, desse processamento que vocês fazem, de repente vocês chegam para essa organização e dizem, olha, você que vocês pretendiam aplicar aqui nesse ambiente X, mas, segundo as nossas análises, se vocês fizessem aqui, nesse ambiente Y, talvez esse impacto ele seria maior e talvez até reverberasse ali naquele ambiente X que vocês inicialmente pensaram em limitar. Então, é bem nesse caminho, né? Sim, exatamente. Exatamente isso. Tá, eu tenho mais uma perguntinha aqui. Vocês estavam falando e as dúvidas foram aparecendo. Assim, uma curiosidade. Isso que vocês fazem, assim, porque vocês fazem todo um levantamento em relação a áreas, a regiões, sobre onde seria mais interessante economicamente, né, uma empresa ela se desenvolver, ela ser implementada, quais são os clientes e coisa e tal. Mas, assim, esse tipo de trabalho de vocês já fizeram em relação, por exemplo, dados da Covid, ou se não fizeram, é possível fazer algum tipo de atender algum tipo de demanda específica relacionada à Covid, assim, já que vocês partem de sistemas de informações geográficas, acredito eu, né? Até porque assim, eu estou imaginando que sim, porque já existem alguns sistemas em que a gente consegue, né? Que foram criados aí durante esse ano de pandemia, em que a gente já consegue ver, tá aqui tem mais contaminados, né? Aqui tem um índice maior em relação a óbitos, né? Enfim, vocês conseguem fazer esse tipo de levantamento também? Então, Marcela, eu ia citar a cartografia, não necessariamente a cartografia, mas a ideia de um sistema de informação geográfica surgiu com o médico alemão. Ele justamente identificou os poços contaminados com cólera de acordo com a distribuição dos doentes e a proximidade dos doentes daqueles poços. Então, em inglês, não foi o John Snow. Foi em inglês? Foi. É porque isso. Minha escola é alemã, ou russa, puxei a sardinha pro lado errado. A minha é mais pro lado de lá, é isso. Mas, enfim, foi um médico, corrigindo, peço desculpas, mas foi um médico que ele fez justamente a identificação dos agentes contaminantes de acordo com a proximidade dos poços de seus clientes. Então, ele tinha informação de qual o modo de transmissão da doença, ele sabia a doença e ele só precisou identificar qual é o local de coleta da água e onde estão os doentes. E, a partir disso, ele fechou os poços e sanaram o problema. Então, isso foi há muito tempo, eu não sei precisar agora. 1800 e alguma coisa.
E agora, Humberto? Oi, Adalberto? Não, eu vou botar aqui no Google, Protosig Jon Snow. Eu só não lembro Tá, na não, época. agora, Humberto falando, eu lembrei. Não, tipo, quando eu perguntei na inocência mesmo, mas aí quando vocês falaram, eu lembrei que recentemente, de fato, eu vi, acho que, não sei se foi no Fantástico, falando justamente desse cientista, né, desse 1854. pesquisador que identificou por conta do, como é o nome, negócio que ficam na rua. Ah, esqueci o nome agora. Outros poços. É, isso. Ele percebeu que havia uma relação ali, né, em relação ao número de pessoas que estavam ficando doentes, aquilo ali é agora que eu lembrei, Humberto. Você falou agora, me veio na mente automaticamente, que recentemente eu vi uma matéria falando desse caso específico, de muito tempo atrás, né? Então, assim, Ele usou alguns realmente, métodos assim... estatísticos também. Só que no caso ele foi mais na mão, né? Ele usou alguns métodos estatísticos também. No caso dele foi na mão. Ele já faz alguns cálculos estatísticos para a gente. E tem outros sistemas também que trabalham com a estatística propriamente dita, como R ou Stata, mas também é possível trabalhar com geoestatística nesse sentido. E aí, o R eu comecei a aprender, mas não me dediquei ainda. Mas, assim, realmente um software aberto, né? O R dá para fazer vários tipos de relação, mas eu não sou uma pessoa que tem muita afinidade, né, com essa questão de programação. E olha que o R nem é das programações pesadas, né? Mas é muito interessante, assim, essa questão dos softwares, né, da programação, da estatística em si, como ela dá realmente um apoio técnico-científico, assim, para que a gente chegue a algumas considerações sobre as coisas, né? E aí, pessoal, quem tiver interesse ou quem gostar dessa área aí, que mexe mais com software, que gostar de linguagem de programação, né? Então, assim, se dediquem a isso, porque é uma coisa que só tem a crescer, assim, você saber mexer com algum tipo de sistema, algum tipo de software, hoje pode ser um diferencial, sabe? Em determinadas oportunidades de trabalho, pode ser um diferencial. Eu não vou dizer aqui que vai ser, porque a depender, talvez não precise você saber exatamente aquilo e a empresa ter algum outro tipo de habilidade. Mas, se alguém aqui que estiver assistindo a palestra de Adalberto e Humberto já gostar, então, assim, meu conselho, minha sugestão é que vocês já se dediquem mesmo a isso e já saiam do curso de gestão da informação sabendo bem sobre determinado software, sabe? Eu tenho amigos hoje que mexem muito bem no Python, Power BI, com Power BI, sabe? Toda essa parte tecnológica aí, e por saberem disso, conseguiram aí irem se promovendo em alguns cargos muito bons dentro de empresas. Então, deixo aqui a sugestão, tá? De quem já gostar, começar a procurar e fazer alguns cursos online que tem até gratuitamente, e quem sabe aí se dedicar mais a fazer esse tipo a se dedicar a esse tipo de software, né? Cadê aqui? Ó. Oi. O Carlos acabou de falar, ele botou aí no chat, e assim, a gente tá falando da nossa sardinha, que é a visão geográfica. E pegando um gancho no seu questionamento, o governo do estado, ele modelou um site que você consegue visualizar os casos de acordo com a distribuição espacial. Eu não lembro agora o nome do site. Você vê os casos de Covid distribuídos pelo estado, com mapinha de calor, onde está mais concentrado e tal, etc. E assim, aquilo dali, você pode pensar, pô, foi feito em cima de um SIG. Não, ele foi feito inteiramente em cima do Power BI. Assim, a precisão cartográfica, ela não é das melhores, porque o Power BI não é um QGIS ou um ArcGIS, mas em contrapartida ele oferece um dimensionamento do processo. Então, você já citou o Power BI, e ele é utilizado inteiramente para aquilo. Basicamente, são planilhas reconfiguradas numa nova visualização. E até, assim, posso estar falando besteira, mas eu acredito que seja até relativamente mais simples do que alguns softwares que são específicos para estatística, né? Porque os softwares de estatística, eles exigem ali um pouco de dedicação, de conhecimento,
para essa parte mais de exatas, né? E o Power BI não. Isso é verdade. Bem, boa colocação, Humberto. Porque aí, se você Mas quiser é comparar, né, Ah, o Power BI, ele é um estatístico mais agradável. Se você for para o SagaGIS, que é um software geoestatístico, você vai chorar. E eu choro até hoje, porque ele fornece muita coisa, inclusive é uma coisa até legal, se vocês tiverem curiosidade, de baixar e olhar. O Saga, ele mostra o algoritmo e ele traz a referência do algoritmo para você ler Teórica. e entender, né? Ele mostra o algoritmo e mostra a referência. Aí você lê e não entende, você roda e também não entende, e tem que fazer a mágica para entender, mas com o tempo Sobretudo para apanhando... explicar para o cliente, né? Porque tem que traduzir. Pois é, tem que aprender para entender e explicar. Mas assim, são dentro da mesma realidade, só que situações distintas, né? O Power BI está mais próximo da ciência da informação do que o QGIS e o SagaGIS, mas ambos trabalham com a mesma coisa. muito massa, Que é a muito massa. visualização da informação. Que é, inclusive, essa questão de visualização é algo que a gente trabalha muito dentro da gestão da informação, né? Porque para a gente, digamos assim, não vou colocar aqui nível de importância, né, entre o que está por trás do sistema ou o produto final. Mas a visualização é algo muito importante dentro da gestão, porque, digamos assim, que em linhas gerais, o fim da gestão da informação é auxiliar na tomada de decisão. Então, assim, o que a gente aprende durante o curso é muito trabalhado nessa questão de como a gente vai processar, vai tratar aqueles dados para gerar uma informação válida, para que aquela pessoa, no final, olhe aquilo ali, minha decisão é essa, rapidamente. Assim, rapidamente e acertada, né? Porque não adianta ser rapidamente se não for uma decisão acertada, né? Essa questão da visualização é algo muito presente dentro do curso. Mas aí o pessoal comentou aqui várias coisas, o Carlos comentou, né, que gostou muito, que realmente vocês expandiram, assim, a mente deles, né, sobre essa questão da diversidade de áreas, né, funções que eles podem exercer. E aí, quando a gente vê a questão da interdisciplinaridade, né? Vocês são da geografia, nós somos da gestão da informação. Mas aqui, nessa palestra, a gente consegue perceber, poxa, são dois tipos de profissionais que podem ali trabalhar juntos e gerar um resultado bacana, sabe? Carlos comentou aqui a questão da utilização dos softwares, que é bem interessante, que é algo muito específico, mas que é necessário. O Gabriel também falou. E tem um monte de cursos grátis na área. O de cientista de dados do eLearning, da LinkedIn é ótimo, e das certificações. Olha aí a dica, tá vendo, gente? Pronto, gente. Carlos, se você estiver me ouvindo, só faltou mesmo a sua resposta no formulário. Todas as outras pessoas já, pelo que eu vi aqui, já responderam, tá? Se você puder responder aí ao formulário, só falta a sua. Valeu, Carlos, valeu. Pronto, Adalberto e Humberto, muitíssimo obrigada. Foi, Caio, você respondeu 2 vezes, eu vi. Valeu. Eu quero agradecer a vocês, assim, pela disponibilidade. Fiquei muito feliz quando vocês aceitaram, tá? Eu vou encerrar a gravação, mas depois eu passo para vocês, tá bom? O vídeo. Deixa eu aqui encerrar, tá, pessoal?